Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos. O que eu vou pregar, né? O pastor fala tudo na mensagem da gente. Ele tem o time. Ontem, saúdo a todos que nos assistem também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que possamos ter um culto maravilhoso. Continuar. Ontem eu recebi um convite. O convite já fazia um tempo e eu esqueci e fui lembrado de última hora. Que foi a apresentação do meu sobrinho numa igreja. E daí nos arrumamos, era às 4 horas da tarde e fomos. E fomos nessa igreja. E durante a apresentação, apresentou a criança, chegamos no final da mensagem, porque o convite estava às 4 horas da tarde. Prestei atenção um pouco no final da mensagem, teve a apresentação, fomos embora. E na hora de ir embora eu falei: Senhor, eu não quero reparar em ninguém, não quero ser aquelas pessoas que reparam. Mas eu pude perceber algo. E eu percebendo algo ali, eu não vi uma alma indo para uma igreja com isso aqui na mão. Eu não vi uma pessoa. Eu falei: Senhor, se o Senhor permitir eu ver uma pessoa, eu não vou falar isso amanhã. Eu não vi uma. E o Espírito Santo me fez entender que a gente gasta tanto dinheiro por aí, e até mesmo com bebida alcoólica, e a gente não tem capacidade de comprar uma Bíblia. Cristão que não traz Bíblia para a igreja, desculpem dizer, não é crente, é intruso. Isso aqui, é o mapa. Isso aqui é o coração de Deus para nós cristãos. Temos que trazer a Bíblia para a igreja. Abre sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo 32. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, o tempo todo. Vamos ler do 24 ao 29. A gente não pode se esquecer, irmãos, que as nossas obras estão nas nossas mãos. As nossas ações, está tudo aqui, A gente não está vendo, mas está tudo aqui. A Bíblia diz que Davi estava no templo, na casa dele, ele orou ao Senhor e disse: Deus, eu quero fazer um templo para o Senhor, uma casa para ti. Então ele chamou Natã e Natã falou assim: Davi, Deus recebeu isso de você. Mas quando ele vira as costas, Deus fala para Natã: Natã, volta e diz para ele que não é ele que vai fazer o templo. Por quê? Porque tem sangue nas mãos dele. Então ele volta para falar para Davi: Davi, Deus recebeu, mas não é você que vai fazer, é o seu sucessor. Mas por quê? Porque tem sangue nas suas mãos. Mas eu não estou vendo, mas tem. As nossas obras estão aqui, Jesus, ele... Já vou pregar, irmão, calma. Jesus, ele recebeu todo tipo de luta que for possível, de coroa de espinho, bateram nele, foi furado do lado, cuspiram nele, crucificaram ele na cruz. Mas nenhuma marca subsiste, apenas uma só: as mãos furadas. As obras de Jesus estão aqui nas mãos, Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, ele vai estender a mão dele. E o que não creram nele vão se arrepender. Ele é o Messias. As nossas obras estão marcadas aqui, Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali.
Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse privilégio, oportunidade mais uma vez de pregar a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, meu Deus, através da minha vida. Que tudo, Senhor, meu Deus, que possa ser falado venha a ser a Tua vontade, não a vontade do homem. Nos alimente, Senhor, meu Deus, nesta manhã. Que tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que eu venha falar venha a ser a Tua vontade mesmo e não a vontade minha, Pai. Que possamos, Senhor, meu Deus, ouvir o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Que desde já eu quero repreender todo roubador de mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O Senhor me deu um título na madrugada desta mensagem. E o título, eu creio que vai ser muita base para muitas pregações. Quem quiser anotar, anote, se não memorize. O título diz assim: a luta só se torna vantajosa quando aumenta a intensidade. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo com medo do seu irmão Esaú. Esaú estava doido para assar Jacó, porque Jacó pegou a bênção de seu irmão. Então Jacó vinha aos trancos e barrancos, conquistando as coisas, e Esaú também. Então só que chegou um tempo que Esaú estava atrás dele e Jacó ficou com medo. Então a Bíblia diz que em certo ponto Jacó estava com a sua esposa, seus filhos, e ele atravessa a um rio e deixa a sua esposa de um lado e fica do outro lado sozinho, até que ele vê um anjo. E ele começa, a Bíblia diz que ele começa a lutar com o anjo. Qual é a nossa luta de hoje em dia? Será que estamos falando que a gente tem uma luta contra o vício? Uma luta contra uma bebida? A luta contra o passado? Será que isso é luta? Vamos saber um pouco disso hoje. Será que a gente tem um anseio de olhar para trás e sentir algo dentro de nós que não agrada? Será que a nossa luta hoje é com o passado? Eu tenho uma frase de Deus que o Senhor me deu: não deixes que os erros do passado venham ser reescritos no futuro, pois mesmo Deus nos amando, o nosso futuro se torna incerto. Precisamos entender que com Deus não existe escuridão, não existe dor que dura para sempre, escuridão que dura para sempre. Deixa eu trazer uma meditação aqui. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas aí eu fiquei pensando, que luz era essa, Priscila, se o sol foi feito só no quarto dia? Qual é essa luz? A escuridão não dura para sempre. A timidez não vai durar para sempre. A humilhação não dura para sempre. Você está sendo esquecido, mas isso também não vai durar para sempre. Eu explico por que a escuridão ou a humilhação não dura para sempre. Capítulo 31 de Jeremias. Lá no final do capítulo, Deus diz para Jeremias: Jeremias, o povo está indo para a Babilônia, porque eu estou permitindo. Mas diz para o povo, enquanto eles estão indo, marca estacas no chão, no caminho, porque eu vou tirá-los de lá, para eles saberem o caminho da volta. Então Deus está dizendo: Jeremias, eu estou fazendo isso porque eu vou tirar eles de lá. Então quando eles voltarem no caminho, eles vão se lembrar de onde eu tirei eles, e eles não vão esquecer mais de onde eu tirei eles. Porque o escravo e o humilhado, o motivo de piada não vai durar para sempre. Uma luta sem objetivo não nos amadurece. Luta sem objetivo nos faz ficar parado. Não prosseguimos quando as nossas expectativas morrem e nos tornamos mortos espiritualmente. Só vai à luta com intensidade quem está disposto a pagar o preço. Quem está disposto a pagar o preço aí? Eu estou. Fácil não é, mas ele nos sustenta. Quem não está disposto a pagar o preço se perde no caminho. Se torna fingindo ser o que deveria ser. Mas Jacó continuou a lutar com o anjo, e a luta durou até o amanhecer, a Bíblia diz. Lembra do título da mensagem? A luta só se torna vantajosa quando aumenta a intensidade.
Isso quer dizer que as lutas apenas de um dia, essas lutas fracas que a gente diz que é luta, né? Que até uma criança vence, ela não é vantajosa para nós. Luta que não tem esforço, que não tem cicatriz, que não tem marca, nunca será lembrada por nós e nem por Deus. As lutas têm que trazer dor mesmo, para nós se lembrar, verdade, Senhor. Para Deus não importa o quanto você aguenta bater, para Deus importa o quanto você não desiste, está disposto a pagar. Por quê? Porque quanto mais a gente não desiste, mais vamos provando para Ele que estamos dispostos àquilo que a gente quer, o porquê a gente quer. Porque a Bíblia diz que a salvação ou o reino é conquistada pela força, esforço. Deus não tem nada com preguiçoso. Aos cansados a Bíblia diz: vinde aos cansados e aos oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas aos preguiçosos Deus manda ir ter com a formiga. Vai aprender com a formiga, filho. É diferente o preguiçoso pro cansado. O que está te prendendo nessa luta? Falta de perdão, falta de obediência, falta de conhecimento, falta de fazer o que Deus mandou a gente fazer? Isso nos trava na batalha, irmãos. Precisamos voltar a ter temor. Olha mais uma frase que o Senhor colocou no meu coração: não se afaste da presença ao ponto de dizer que está desviado, pois quem conheceu o Evangelho e se afastou é semelhante ao maná do deserto amanhecido, envelhece, enferruja e embolora. É muito sério, irmãos. O Espírito Santo não perde tempo intercedendo por ímpio. Obreiros, é difícil para mim falar, mas eu vou ter que dizer. Eu não posso descer daqui sem falar. Você que tem um talento, você que tem um dom, você que tem algo, que foi ungido a fazer algo para Deus e não está cumprindo o que Deus mandou você fazer, cuidado, porque você pode se tornar um maná do deserto amanhecido. Você vai enferrujar, envelhecer e embolorar. Se a gente ficar guardando as coisas para nós, que Deus entrega para a gente, e não falamos para as pessoas, a gente vai envelhecer, embolorar, enferrujar. Por quê? Porque Deus quer que as outras vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. O defeito nunca teve na pessoa que te ungiu, e muito menos no óleo que foi derramado. O defeito está na sua botija, que é rasa demais e não suportou o óleo que foi derramado em você. Está na hora de deixar a botija mais funda. Como assim, pastor? O nível de comprometimento que nos torna santo. Não é santo de não pecar, não. O santo é aquele que se separa para Deus no dia a dia. O Senhor confirmou a mensagem para o pastor. Não podemos guardar as coisas que Deus fala para nós, que Deus quer, Ele quer atingir as outras pessoas através das nossas vidas. Seja o maná de dentro da arca, que não apodrecia e não embolorava. A arca quer dizer presença, ou seja, quem está na presença não estraga e não tem prazo de validade. Ele dura para sempre. Foi por isso que Jesus pregou, quando Ele estava pregando para a multidão, falando da sua pré-existência. Um levantou e disse: como pode tu falar essas coisas? Está na Bíblia, irmãos. Não vou falar o capítulo, o versículo, para não ficar dando comida pronta para passarinho comer. Está lá, só a gente procurar que a gente acha. Então ele disse para Jesus: como o Senhor pode falar essas coisas? Não faz muito tempo os nossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Sim, mas eles comeram o maná do deserto e morreram porque o maná que eles comiam embolorava. Aí Jesus disse: mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim não morre, mas vai ter vida e vida com abundância. Temos que ser o maná de dentro da arca. Que isso, pastor? Você não pode falar essas coisas, porque se o senhor ficar falando, pregando essas coisas, as pessoas vão ter raiva do Senhor. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Algum dia você já viu Jesus mentir na Bíblia? Eu nunca vi, mas ele foi chamado de falso.
Algum dia você viu Jesus na Bíblia beber vinho? Mas os fariseus chamavam ele de beberrão. Jesus era filho de Deus? É filho de Deus? Amém? Mas os fariseus diziam que ele expulsava demônio em nome de Beelzebu. Se Jesus, pensa comigo, ficou na terra 33 anos, como homem, não pecou, é santo, foi santo, nem todos se agradaram dele. Você acha que nós, para pregar o evangelho, temos que ficar preocupados em agradar pessoas? Negativo. Deus não aceita qualquer tipo de adoração, senão ele rejeitaria de Caim, senão ele aceitaria a oferta de Saul, que ele fez pela demora de Samuel. Deus está falando com alguém. Eu sei que essa mensagem não é de muito glória a Deus. Deus não se responsabiliza com os nossos erros. Se nós estiver errando sempre o mesmo erro, é sinal que estamos rejeitando a abundância de Deus para a nossa vida. Cuidado com as intenções enganosas, porque uma grande intenção sem a permissão de Deus é viver estéril como Mical e morto como Uzá. Mas Jacó continuou lutando com o anjo, e a luta chegou a um certo ponto que o anjo disse: para mim vencer esse cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele vai e tocou em Jacó. Então, ao ponto que eu vejo que ele tocou em Jacó, eu não vejo aquela luta como uma luta física. Eu vejo como mais um pega-pega. O anjo tentando escapar dele, ele tentando cercar todas as portas que estavam ali naquele lugar. Então, quando ele toca, ele fica na hora. E a gente acha que anjo é aquele nenenzinho com o bumbum de fora. A Bíblia diz que no livro de Ezequiel tem um anjo que debaixo das suas asas é relâmpagos. E quando ele se movimenta, o seu rosto é como uma catraca, fica com rosto de boi, rosto de leão, rosto de homem e rosto de águia. Esses seres são seres bizarros. E o anjo então pergunta para ele: você quer ser abençoado? Quero. Qual é o seu nome? Por que o anjo pergunta para ele? Precisamos voltar um pouco atrás, que é a mesma pergunta que o seu pai Isaac fez para ele. Que a Bíblia diz que Isaac estava cego, ele não saberia diferenciar quem era quem. Então ele diz para Esaú, seu irmão: Esaú, vai caçar para mim. Quando você voltar, você faz uma comida que eu vou te abençoar antes que eu morra. A mãe estava escutando, falou para Jacó: Jacó, caça para mim, vai mais rápido, que eu faço a comida para o seu pai e você vai ser abençoado no lugar de Esaú. Então Jacó faz tudo que a mãe ordenou. A mãe faz a comida e chega para Isaac e fala assim: pai, está aqui a comida, me abençoa. E Isaac faz a mesma pergunta que o anjo faz: qual é o seu nome? O meu nome é Esaú. Ele mentiu para o seu pai. Por isso que Deus faz a pergunta para ele: qual é o seu nome, rapaz? Você vai continuar com essa mentira ou você vai falar a verdade para mim? O anjo faz a mesma pergunta para Jacó, porque Deus não abençoa quem continua mentindo. Deus não abençoa o endividado. Se algum tempo atrás alguém foi favorecido na mentira, na malandragem, Deus vai requerer isso um dia. E pode ser que seja igual a Jacó, ele vai deixar uma marca. A marca de Jacó, ele ficou manco da perna. Mas a luta durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã dele, a vitória. Para Deus nos abençoar, as nossas orações têm que chegar até lá. Tem que sair do teto da igreja ou da nossa casa, tem que alcançar ao Senhor, para que Ele possa trabalhar para a gente aqui na terra. As nossas orações. Em Provérbios 28:9 diz que Deus despreza as orações de quem não obedece à lei. Ou seja, quem não dá importância na palavra de Deus, Deus não dá importância na sua oração. Mas a luta de Jacó durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A luta foi tão marcante que até hoje os israelitas não comem nenhum nervo de nada por causa de Jacó. A luta foi marcante na história.
Jacó entendeu que aquela luta era única e queria ficar marcada na história. Qual é a nossa luta hoje? Que estamos dizendo que é luta, mas na verdade nunca foi luta para Deus. Pastor, eu tenho uma luta hoje com vício, é um vício de um cigarro, é um vício da bebida, é um vício da droga, quando na verdade nunca deveria ser vício. O Senhor vai requerer isso. Pastor, mas o senhor está falando então que se eu beber uma cerveja, eu estou em pecado? É pecado? Não. Mas eu tenho um princípio, que a Bíblia diz que se você é batizado, se você aceitou Jesus, a Bíblia diz que não é você quem vive mais, mas é Cristo vive em você. Então se Ele vive em você, Ele não está te induzindo a beber cerveja. Ele não está te induzindo a colocar um cigarro na boca. Precisamos rever diante de Deus. Falta conhecimento, irmãos. Falta ler, ter mais intimidade com a palavra. Que nesta manhã a gente possa voltar a ter temor ao Senhor. A lutar, sim, mas com intensidade. E entender, se está aumentando a intensidade da minha luta, é sinal que a vitória vai ser maior, muito maior do que a luta. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, meu pastor.